Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Desde já, boa noite, a paz do Senhor. Eu te convido a você pegar a palavra do Senhor e abri-la no livro de João, capítulo de número 5. O verso primeiro nos diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Vamos lá no versículo de número 14, 12, 13 e 14, que fala assim: Então lhe perguntaram: Quem é este homem que tomaste a tua esteira e andastes? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus tinha tirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, agora, pois já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer mais uma oração com você nessa noite. Convido você a fechar seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, estamos na Tua casa para aprendermos mais da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu te peço que o Senhor possa levar a nossa mente cativa à Tua presença. Deus, para que possamos, ó Pai, não compreender a Tua palavra segundo aquilo que desejamos, mas que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra segundo a Tua vontade, segundo o Teu agir mais uma vez nessa noite. Pois a cada dia, Pai, o Senhor tem sido fiel para conosco e por isso te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de juntos bendizermos o Teu nome e nos alegrarmos, Deus, diante da Tua presença. Glória a Deus. Amém. Boa noite mais uma vez, né? A paz do Senhor. Eu sempre gosto de dizer o quão maravilhoso, o quão bom é essa oportunidade que Deus nos dá de juntos meditarmos na palavra dEle, de juntos estarmos, né, nos alegrando, bendizendo o nome dEle, pois sabemos que o nosso Deus, a cada dia, Ele tem sido fiel para conosco. Nessa noite, né, o Senhor colocou no meu coração esse texto do livro de João, né? Todos os dias temos as nossas batalhas, temos, né, os nossos afazeres diários, né, do nosso dia a dia, do qual em muitos momentos nós estamos tão acostumados, né, com o cotidiano do dia a dia, que em muitos momentos nós nem percebemos, né, quem está do nosso lado. E assim como em muitas ministrações eu gosto de lembrar de que a cada dia nós temos olhado de algum modo para as nossas dores e temos esquecido, né, de entender que cada um, né, de nós tem a sua, e para cada um de nós a sua dor ela é grande, a sua dor ela é maior do que a do outro, né? E que nós paramos e queremos viver os nossos milagres, as nossas vitórias, e esquecemos de olhar para o outro. Esse texto de João, ele é um texto que a gente vê muitas ministrações, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe me chamou a atenção para um detalhe nessa noite, que a gente, algumas vezes, quando ouvimos essa ministração desse livro, do livro de João, capítulo 5, ele passa despercebido em alguns momentos para a gente. E o texto, ele nos conta, né, que havia ali um tanque, e nesse tanque, em algum momento, o anjo ali descia e agitava aquelas águas, e quem ali, né, entrasse naquele tanque, ele era curado. Mas o texto também nos fala que grande multidão
entrava ali naquele ambiente, que um grande povo já chegava até aquele lugar. E o texto ele nos fala de um homem que estava ali há 38 anos. E, pastor Paulo, num culto de batalha espiritual, você vem e me traz um texto que fala de uma cura, e você inicia falando, né, que em muitos momentos a gente olha as nossas dores, mas é algo sério para o nosso dia a dia. É algo sério, porque a gente precisa olhar e buscar e entender que a palavra de Deus, a cada dia, ela nos traz um alerta de que para Deus existe um padrão, de que para Deus existe um jejum correto, que a palavra de Deus ela nos traz e já nos foi ministrado. A palavra de Deus ela nos traz que o Senhor ele vem buscar uma igreja, mas uma igreja que está preparada. A palavra de Deus ela nos fala que Deus ele vem, ele traz uma palavra para a sua igreja e ela diz aí, quem tem ouvido ouça, quem tem ouvido se posicione, quem está pronto se coloque depressa e se ajeite, se conserte e traga a memória a cada dia. Essa palavra não é uma palavra que vem ao nosso encontro apenas para bater em nós, dizendo, eu estou preocupado, né? Eu não estou nem preocupado com o outro, mas eu sei aquilo que eu estou passando, eu choro, eu quero gritar e por aí vai, e o pastor Paulo vem e fala comigo que eu tenho que me preocupar com o outro, que eu tenho que ter uma atenção voltada, porque em muitos momentos eu estou tão preocupado com o meu milagre que eu me esqueço do meu irmão que está à minha direita e à minha esquerda. Eu estou tão preocupado com os meus afazeres que eu me esqueço de falar, ei, como você está? De olhar para o outro e falar, ei, está bem, precisa de alguma coisa? Estamos juntos, somos irmãos em Cristo. Desejo caminhar com você, eu desejo crescer com você. E o texto, querido, ele não me diz, o texto ele não nos fala, né, de forma que aquele homem estava ali, ele só me diz que havia um paralítico, ele só me diz que existia ali um momento de que, se preciso fosse, aquele homem ele iria entrar naquele tanque e alguém que entrasse primeiro seria curado, seria transformado, receberia a sua bênção. O texto apenas nos diz isso. Ele nos fala que aquele homem era um paralítico, ele estava ali há 38 anos. Aí eu me pergunto nessa noite, num culto de batalha espiritual, qual é a sua história? O que temos vivido? Qual é o posicionamento que temos tido rumo a viver os milagres da nossa geração? De olharmos para o nosso irmão que está ao nosso lado, e me permita te dizer que eu também sempre gosto de dizer isso, parece até chato algumas vezes, mas é preciso dizer que a palavra de Deus ela faz isso. Ela vai, ela volta. É preciso dizer que a palavra de Deus, primeiro, ela fala aqui, que eu preciso mudar. Eu sei e eu entendo. Eu sei que muitas vezes é muito fácil você pegar um microfone e você vir e você falar que você precisa olhar para o outro. Pastor Paulo, mas algumas vezes, você tem correria, você passa correndo, você tem isso, e mais isso, e mais as, e o seu dia a dia, você está ali com as, né? Algumas vezes a gente tenta colocar na agenda de olhar e falar, a sua dor, o momento que você está vivendo. É fácil falarmos e olharmos para isso e falarmos, é fácil. Você achar, é fácil você tentar e vai, e já, e a gente se apega, né, às nossas limitações, e fala, não, pastor Paulo, mas o que eu tenho a ver? Eu não tenho nenhum cargo, quem sou eu? E por aí vai. E a gente vai olhando e caminhando e estamos pregando de um Jesus que cura, de um Jesus que salva, estamos pregando de um Jesus que morreu na cruz, né? E estamos pregando um Jesus
Jesus que ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele desejou trazer vida. E vida para transformar a cada dia a vida do homem. Esse texto de João, ele nos fala que de repente Jesus ali caminhando, ele olhou aquele homem. Ele olhou aquele homem e ele perguntou: ei, você quer ser curado? O versículo 6, do 6 ao 9, ele traz essa fala de Jesus para com aquele homem. Ei, você deseja ser curado? E queridos, o Espírito Santo de Deus a todo momento, porque Jesus ele foi preparar a morada, mas ele enviou o teu Espírito Santo. Ele enviou o teu Espírito Santo para que aquele que escuta, que lê, que vive, que deseja esta palavra, dizendo para ele: ei, o que você tem buscado? Qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade nessa noite? O que você quer de mim? O que você tem buscado? Queridos, em muitos momentos, assim como aqui já foi ministrado, em muitos momentos eu vou precisar chorar. Vai vir a morte. E a morte naquele momento para mim é a minha cura. Mas em muitos momentos o Senhor ele vai vir, ele vai restaurar. O Senhor vai vir e vai entregar algo, uma bênção na minha e na tua vida. Na minha e na tua história. Da onde? E o Senhor, ele apenas deseja uma mudança de atitude. Porque em muitos momentos eu estou esperando a pastora Marilera vir orar em mim e falar: Jesus está falando comigo que ele vai fazer isso na sua vida. E você precisa fazer isso. Mas a palavra já está dizendo: ei, muda, seja transformado. Ei, muda de atitude, muda o quadro. Aqui já tem sido ministrado que em alguns momentos eu preciso recalcular a minha rota. Aqui já tem sido ministrado que em muitos momentos eu vou precisar viver do necessário. Aqui tem sido ministrado que o Senhor, ele deseja em mim e você e fazermos da minha e da sua história agentes de transformação, de mim e de você, para que eu e você possamos produzir milagres. Sermos aqueles que o Senhor deseja usar. Sermos aquele que o Senhor deseja transformar. Mas em muitos momentos, eu tenho pego a minha história, eu tenho colocado na frente daquilo que Deus deseja para mim, com mudança de história. O texto ele nos fala, querido, que aquele homem, até aquele momento da sua cura, ele estava ali há 38 anos. A palavra de Deus, ela nos fala que aquele homem foi curado e ele nem sabia o que aconteceu. Ele apenas tomou as suas coisas e levantou. E de repente, em alguns momentos, né, a gente quer saber o porquê, da onde, porque existe a lei que diz isso, que diz aquilo, e e a gente quer saber tantos motivos e tantas coisas, e nós não desejamos conhecer esse Cristo. Não desejamos ou viver a essência da palavra de Deus. Queridos, que eu não possa apenas desejar num culto de batalha espiritual, unicamente chegar e falar: não, porque eu vou receber a minha vitória, porque a pastora ministrou lá, e ele falou que eu vou ser curado, e eu vou. Sim, Deus produz. O Senhor, ele deseja produzir milagres na vida dos seus. É isso que ele deseja a cada dia. Mas que eu possa desejar conhecer este Jesus. Que eu possa desejar viver e contemplar no meio da minha história, viver um Jesus Cristo que veio, e que ele não veio somente por mim, mas ele veio por um povo, por uma geração. Irmãos, é sério quando a gente olha a palavra de Deus, é sério entender que esse desejo de conhecer, ele precisa ser meu.
Aqui no Conhecendo a Bíblia, na terça-feira, o pastor Pierre, ele trazendo a ministração e falando, né, sobre família, né, e trazendo aquele ensinamento, a gente meio que para e a gente pensa, cara, eu preciso crer. E para crer, cara, eu preciso ter uma mudança de atitude. Meus irmãos, é preciso ter uma mudança e desejar esta mudança. E para viver essa mudança, eu preciso estar apto, eu preciso estar pronto para experimentar aquilo que a palavra de Deus ela produz. Como que eu vou experimentar aquilo que a palavra produz? Conhecendo, desejando, estando, desejando viver o novo de Cristo, desejando conhecer aquilo que a palavra de Deus ela traz como essência. Ah, pastor Paulo, você não sabe da minha agenda, eu trabalho, eu tenho isso, e eu tenho a minha família, e por aí vai. Irmãos, se formos olhar a nossa vida, nem aqui estaríamos. Se formos olhar as nossas dores, nem nessa porta iríamos passar, porque tem tantos afazeres, tantas coisas. É vivido um tempo de... Em muitos momentos, se fosse preciso de Deus usar alguém que fosse lá na minha casa, lá no meu canto, lá no meu quarto, e levasse uma palavra, eu falava, estava bom, porque eu não preciso sair. Mas, irmãos, é preciso um movimento de buscar a palavra. É preciso um movimento de desejar viver esta mudança. Porque em muitos momentos a gente está tão aplicado e fala, não, porque, né, o pastor Freitas, não, ele tem a obrigação de ir lá na minha casa levar a palavra. Não, eu preciso desejar buscar. Queridos, em muitos momentos eu estou tão aplicado em desejar em querer que vai lá na minha casa, mas eu estou preocupado, eu estou dizendo, eu vou lá na casa dele orar com ele. Não, eu vou... Hoje eu estou cansado, eu tenho que pegar ônibus, tenho isso, tenho aquilo outro para fazer. Não, mas eu vou lá na casa do Senhor, bem dizer o nome do Senhor. Eu vou lá falar, eu estou aqui, ó. Pode contar comigo. Eu estou aqui hoje para fazer algo para o Senhor, que o adore, que o exalte. Porque eu entendi o que aconteceu comigo. Eu entendi aquilo que chegou até as minhas mãos. Eu entendi a palavra de Deus que chegou até mim. Eu estou pronto para vivenciar esta palavra de excelência. E o texto, querido, ele nos fala mais. Ele nos fala que aquele homem foi curado. A palavra de Deus, ela nos fala que de repente ali, os líderes ali daquela época questionaram, é sábado, por que você está fazendo algo? Por que você está carregando? Não é para você fazer nada, porque o sábado é o sábado do Senhor. E em muitos momentos, eu estou tão atarefado com as minhas coisas e eu me esqueço. E o texto, ele nos fala mais, que de repente, ali naquele templo, aquele homem tem um segundo encontro com Cristo. E nesse segundo encontro, o versículo que a gente leu, que é o versículo de número 14, de João 5, ele nos fala assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, agora já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, esse não peque mais, segundo as coisas do mundo passaram. Esse não peque mais, é preciso buscar, se relacionar com Ele, para que eu possa estar com a minha audição, com o meu corpo, com tudo em mim sendo aplicado por Ele para vivenciar aquela cura, vivenciar aquele novo do Senhor. Irmãos, em muitos momentos o Senhor tem dado para mim, para você, pastor Paulo, eu quero ter essa experiência desse sobrenatural. O meu levantar toda manhã é um sobrenatural de Deus. O meu poder, em meio à crise humanitária do mundo, poder dizer que o Senhor tem me sustentado. Poder olhar para a saúde do nosso país e poder dizer, o Senhor tem sustentado a minha saúde.
É de poder olhar e de poder estar na casa do Senhor, no ambiente que Ele tem nos dado, para bendizermos o nome dEle. De poder, todos os dias, olhar para a nossa família e poder dizer, olha, o mundo tem chorado porque coisas têm acontecido no meio do mundo, no meio dos familiares e tudo. E Deus tem sustentado a minha família, o Senhor tem trago o melhor para os meus sobrinhos, filhos. E Deus, Ele tem sustentado os seus. Ele tem dado este alento. Irmãos, a cada dia é preciso desejar ter esse encontro com Cristo diário. Não apenas ter um encontro porque eu quero uma cura, porque eu quero ser curado, mas é porque eu preciso desejar me relacionar com Ele, para que eu possa olhar para dentro de mim e possa ser enxergado na minha vida o novo de Cristo. Queridos, que em meio às nossas batalhas, em meio às nossas guerras, o Senhor possa olhar para as nossas vidas e possa olhar e possa dizer, olha, eu dei a vitória. Foi lá. Não precisou de levantar a espada, mas está firme, está de pé. Está seguindo a minha palavra. Está exercendo aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Porque em muitos momentos, queridos, me permita dizer nessa noite e olhar para dentro de mim mesmo e olhar e poder dizer que em muitos momentos eu olho para a minha vida e eu enxergo um Deus que dá vitória, eu enxergo um Deus que traz cura, que traz liberdade, mas um Deus também que deseja relacionar com os seus. Um Deus que tem uma casa, que tem um ambiente, que preparou um ambiente para Ele se relacionar com a sua igreja. Um povo que almeja viver esta verdade, não simplesmente porque eu tenho uma obrigação de estar ali, não, mas porque eu desejo ouvir, eu desejo estar aliançado com aqueles que almejam esta palavra. Queridos, eu fico tão grato a Deus quando o Senhor, Ele permite com que alguém tome esse microfone e fale, Deus fez isso na minha vida, Deus transformou, Deus curou, porque ainda, querido, isso Ele faz, Ele opera, Ele continua fazendo, mas Ele também deseja se relacionar com os seus, Ele deseja andar de mão dada com o seu povo, com o povo que Ele escolheu. Para o povo, queridos, que levantou a sua mão e o aceitou. E aí, o Senhor, Ele entrou e Ele deseja a cada dia trazer o novo, se revelar para mim e para você como o Senhor da nossa vida. Senhor em meio às batalhas, Senhor em meio às nossas guerras. É loucura. É loucura a gente olhar, porque o mundo vai dizer, com suas forças. É você que vai. É loucura, porque você que tem que caminhar. Mas quando eu entendo que eu caminho, mas eu sei que tem um Deus que lá do céu, Ele ora por mim e Ele sustenta. Quando eu sei que há um amor incompreensível na humanidade de um Deus que enviou o seu Filho unigênito, porque amou esta humanidade, porque amou a sua criação e desejou reatar um relacionamento que tinha com o seu povo. Queridos, este Deus, Ele continua sendo o mesmo, mas hoje, através do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e você, Pastor Paulo, você fala tanto do Espírito Santo, mas em muitos momentos eu tento achar o Espírito Santo de Deus num fruto que é o falar em línguas, que eu acho que eu tenho que falar em línguas, porque quando eu falo em línguas é que eu tenho Ele. Não, queridos, quando você o aceitou a Cristo, Ele se apoderou de você, porque Ele vai trazer a minha e a sua memória, quem Ele é, quem foi Cristo que aqui a terra andou, quem foi aquele que deu seu Filho unigênito para morrer por mim e para você. Ele deseja a cada dia em mim e você, queridos, registrar aquilo que a palavra de Deus traz como verdade, como estatuto para mim e para a sua vida, de como andar, de como caminhar, de como falar, de como agir, de como compreender que aquele momento é o momento do milagre, aquele momento dele se apoderar da minha e da tua história e se fazer notório a presença do Deus Todo-Poderoso.
poderoso, daquele que exalta, daquele que é digno de adoração na minha e na sua história. Porque, queridos, sou eu e você. É a minha e a sua vida. É a minha e a sua história. Eu posso ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas falando, mas se eu não entender que sou eu que preciso mudar, que é a minha vida que precisa ser moldada por Cristo. Outro dia eu estava no meu trabalho, outro dia não, né? Ontem eu estava no meu trabalho, eu estava pensando nisso, porque em muitos momentos a gente tem disso, porque eu vou falar, eu vou fazer, porque não é tempo mais de você passar a mão, eu vou falar, Ei, sou eu que estou deixando você, sou eu que estou sendo usado, sou eu que estou te usando para você falar. É o momento de você chegar ali, você bater a mão, né? A gente tem mais de falar, vou bater a mão, e vou, não, queridos. Ei, é momento de dizer, Espírito Santo, qual é o momento? Espírito Santo, é o Senhor quem está me conduzindo. É o Senhor quem tem permitido. Porque em muitos momentos, irmãos, a gente Espírito Santo de Deus ele é tão bom com o homem, né, que ele perdoa algumas vezes, né, o nosso tempo de ignorância. Né, ele vem e ele deseja nos ensinar e nos moldar. E ele é lindo porque ele nos dá essas oportunidades de aprendermos, de dizermos, ei, é momento de eu dizer, Espírito Santo de Deus, é a tua vontade nesse exato momento de eu abrir minha boca? É a tua vontade nesse exato momento de eu agir assim, desta forma? É assim que o Senhor quer? É assim que a tua palavra me ensina? Não. Em muitos momentos eu vou na minha força, no eu sou, no valente. Né? O pastor Pierre, algumas vezes ele fala isso com a gente, né? Que algumas vezes o homem, né, que a gente acha que está morto, está lá e a gente quer reviver ele. A gente acha que, não, é o Espírito Santo de Deus que está me usando. Irmãos, em alguns momentos é preciso de eu recalcular essa minha rota. E é isso que nessa noite eu te convido. É isso que nessa noite eu te convido, que precisamos recalcular a nossa rota. E quando olhamos para esse paralítico, ali no livro de João capítulo 5, a gente vê um homem que estava ali há 38 anos. A gente vê um homem que foi curado. A gente vê um homem que teve um primeiro encontro com Cristo e chegou a cura para ele. Mas foi um homem também que ele precisou de ter um segundo encontro para conhecer quem foi aquele que o curou. E em muitos momentos, queridos, a gente está tão acostumado, a gente se acostuma tanto com um Deus que cura, com um Deus que liberta, que a gente precisa de um segundo encontro com Ele. Esse segundo encontro, queridos, é um encontro da onde me é aberto os meus olhos, é aberto a minha mente, para compreender que não vai além desta cura, vai além dessa vitória que necessito. Ei, guarda as armas. Guarda toda a autoridade que você acha que você tem. Porque eu vou à frente agora. É minha. É minha essa guerra. Mas eu vou lá. Senhor, porque Senhor, eu vou... Não, sou eu. É minha. Sou eu que vou à frente. Sou eu que estou te entregando. Então, querido, que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu possa olhar para dentro de mim, no meu particular, e eu possa desejar, se preciso for, recalcular a minha rota. E se preciso for, eu vou dizer, Espírito Santo de Deus, até aqui eu não sei de nada, eu não sabia de nada. Eu achava que eu estava certo, Senhor. Mas nessa noite eu desejo viver o sobrenatural do Senhor. Eu desejo enxergar de forma diferente, que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda transforma o homem. O Senhor faz do homem ser diferente no meio desta terra. Este Jesus nessa noite que estamos trazendo e desejamos falar. É desse Jesus que nessa noite desejamos vivenciar segundo a vontade dele. E para ir para o término dessa mensagem nessa noite, eu gostaria de apenas ler mais um texto. Você não precisa de abrir, não. Está lá no livro de Salmos, de número 139. É uma oração que Davi faz. E o texto nos inicia assim: O Senhor, ó Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. O Senhor o conheces. Queridos, que eu e você possamos fazer deste salmo a nossa oração diária. De entender que em meio às nossas guerras, em meio às nossas batalhas, o Senhor nos conhece, Ele nos sonda. De entender que em meio à multidão, tem uma ali que precisa de uma mão, de uma oração. E de entender que naquele momento, não é momento de eu achar que eu sou, que eu tenho, que eu posso. Mas de entender que servimos a um Jesus Cristo que pode e que tem essa autoridade. E de ser capaz de contemplar e de olhar que o Senhor, Ele ainda cura, Ele ainda transforma. E que se preciso for, Ele deseja mais uma vez encontrar comigo e contigo. E trazer na minha e na sua história uma mudança de atitude, uma mudança que vai além da nossa expectativa.